Se Jesus está aqui nesse lugar, Jesus é o quê? Ele é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Nem todo pastor é de Deus. Nem toda igreja é de Deus. Eu posso dizer para você, pelas observações que nós temos, que a maioria é do diabo. A maioria das igrejas. A maioria dos pastores. Aí entra missionários, profetas, apóstolos. A maioria dos que estão com a Bíblia pregando não são de Deus. E Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam como ovelhas, mas interiormente são lobos roubadores. Está escrito lá em Mateus 7, se não me engano. Isso é uma verdade que as pessoas esquecem. E se, pessoalmente assim, nós temos que olhar os frutos da pessoa que vem entregando a Bíblia para ver se ele é de Deus, pela internet é pior ainda, porque na internet você está vendo alguém falando a palavra de Deus, mas você não está vendo se aquilo ali é um bandido, se aquilo ali é um mau elemento que está ali se fazendo passar de pastor para ganhar dinheiro. Você entra no Facebook, está cheio de pastor lá entregando revelação para impressionar, falando em línguas. Você vê mulheres, homens, um monte de gente entregando revelação, falando de Deus, geralmente falando só coisas boas. Você vai vencer, Deus vai te dar vitória. Deus me revela que você está passando uma luta. Ora, quem não está passando por uma luta, não é verdade? E lá embaixo está lá, o Pix, faça um depósito aí de R$100 para mim, né? Então é o que mais tem, aproveitadores hoje. Já pegou o mundo inteiro. Só que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Nós não podemos ir acreditando em todo mundo que vem com a Bíblia pregando para nós, não. Nós temos que observar a vida daquela pessoa para ver se os frutos são frutos bons. Porque a árvore boa dá bom fruto, mas a árvore má dá má fruto. Não é verdade? E aqui, em 1 Timóteo 3, está aqui o que um pastor que é de Deus, ele deve ter. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário que o bispo seja irrepreensível. O que é um bispo? É um pastor. Eu sou um bispo. Bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa. Então ele tem que ser irrepreensível. Observe, não está dizendo que ele não cometa pecado. Todos nós pecamos, não é verdade? Todos nós erramos. Mas ele tem que se comportar de uma maneira que ninguém precise chegar e chamar a atenção dele. Compreenderam? Sim ou não? Sim. É isso que é ser irrepreensível. Por exemplo, se eu sou um bispo, eu sou da parte de Deus, eu tenho que ter na minha cabeça que o meu comportamento tem que ser de tal maneira que ninguém precise chegar para mim e falar: ó, pastor, o senhor está errado, esse comportamento aí não é bom. Então tem que ser irrepreensível. Aí diz: marido de uma mulher. De uma, não é duas não. Marido de uma mulher. Ele tem que ser marido de uma mulher. Obviamente que tem alguns aí que tem o dom do celibato. O próprio apóstolo Paulo, ele estava sozinho, Timóteo também, pelo que parece. Mas o normal é que o bispo ele seja casado, que ele tenha uma mulher. Ele tem que ter, e tem que ser fiel a ela. Tem que ser fiel à mulher dele. Aí se o pastor ele é infiel, ele já está desqualificado, né? Ele já está fora da qualificação que Deus exige dele. E com certeza Deus vai dar um tempo para que ele conserte. E Deus não vai abençoar ele enquanto ele não estiver atendendo essas qualificações. Porque se um patrão aí, ele exige certas qualificações do seu empregado para admitir ele no serviço, e Deus, que é santo, perfeito, não vai exigir? Não é verdade? Então, se o empregado não está atendendo algumas qualificações, o patrão chega para ele
Se não manda embora, encosta ele para ele ou dar uma repreensão, mas exige que ele venha atender essa qualificação. Agora, hoje em dia, nós temos visto aí o contrário disso aqui, não é verdade? Nós temos visto o contrário disso aqui. Aí diz aqui, vigilante, sóbrio, é o contrário de embriagado, honesto. Esse honesto aqui, pode-se colocar um monte de qualidade aí, nessa palavra honesto. Por exemplo, o bispo, ele não pode ser mentiroso. Aliás, ninguém pode ser mentiroso, né? Muito menos o bispo, o pastor. Você imagina se você descobre que quem está pregando a palavra de Deus aqui é um mentiroso? Acabou a confiança. Para você não vai representar mais nada. Mentiu para você. Todos nós, alguma vez na vida, mentimos. Não é? Até, de repente, até sem querer, ou quando era criança, quando assustou, já mentiu. Mas o pastor tem que ter a consciência que ele tem que ser honesto. Honesto, justo. A palavra justo inclui nessa honestidade aqui também. Quem é honesto é justo, é verdadeiro. Viu o que Deus exige de um pastor? De quem está pregando a palavra de Deus para você? Aí diz aqui, hospitaleiro. Hospitaleiro, ou seja, pastor, ele deve se enturmar com as pessoas, né? Ele tem que se enturmar, ele tem que ser amigo, ele tem que receber em casa. Hospitaleiro é quem recebe em casa. Ele tem que receber as pessoas bem. Hospitaleiro é quem recebe as pessoas bem. O pastor não pode ser um sujeito grosso, que trata as pessoas com casca e tudo. Não pode ser. Amém? Às vezes eu pareço aqui que eu estou nervoso, mas não estou não, viu? Eu estou tentando mostrar convicção do que eu estou falando. Mas fora aqui da palavra, aqui sabe que eu não nem converso assim, né? Pastor, vou beber água, tá? Tudo bem. O pastor tem que ser educado com as pessoas. Ele tem que tratar as pessoas com carinho. Compreenderam? Sim. Tem muitos aí que tratam as pessoas com casca e tudo, na maior grosseria. Não é? Vocês já prestaram atenção nisso? Às vezes até na televisão. Xinga as pessoas, briga. Aquele sujeito truculento, né? Sabe o que é uma pessoa truculenta? Uma pessoa grossa. Né? Eu já vi cada caso de pastor fazer grosseria, já fez comigo também, grosseria, que é da pessoa desanimar. Mas eu pergunto, o nosso Senhor é assim? Não, Jesus disse, vinde a mim, eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, ele é humilde. Então se eu sou servo dele, eu tenho que ser manso e humilde também. Repito, eu estou falando aqui, mas eu estou tentando botar convicção no que eu estou falando. Viu? Eu estou colocando convicção. Mas o pastor tem que ser hospitaleiro, tem que tratar bem todo mundo. Ser carinhoso com todo mundo que vem na igreja. Amém? Ele tem que ser hospitaleiro. Apto para ensinar. O pastor tem que ser apto para ensinar, ele tem que ter aptidão para ensinar. Ele tem que falar de uma maneira que as pessoas entendam. Às vezes a gente vê alguns irmãozinhos tentando pregar a palavra de Deus, a gente não entende nada, não é verdade? A gente não consegue entender. Falta aptidão. Então a pessoa tem que buscar a aptidão de Deus para poder ensinar. Porque o objetivo é ensinar, do pastor é ensinar e as pessoas aprenderem. Não dado ao vinho. O pastor não deve ficar bebendo bebida alcoólica, né? Sentado ao vinho. Falou vinho aqui, porque na época provavelmente não tinha cerveja, não tinha cachaça, mas se fosse hoje, estaria servindo cachaça, cerveja, né? Vinho era egoísta, da uva. Não espancador, ou seja, ele não pode ser violento. Tem pessoa que é violenta, né? Qualquer coisinha agride com palavra, agride com o braço. O pastor não pode ser violento. O pastor tem que ser calmo. Amém? Não cobiçoso de torpe ganância.
Nessa aqui a maioria está reprovada. Está reprovado? Né? Cobiçoso de torpe ganância. É o sujeito ganancioso por causa de dinheiro. Tem muitos que estão pregando aí. Eu vi, alguém me contou. Alguém me contou. Não estou falando o nome. Mas eu sei que é verdade. Alguém me contou que um pastor montou uma igreja, depois saiu da igreja, montou um bar, e depois pegaram ele falando assim, eu acho que eu vou abrir a igreja de novo, porque a igreja está dando mais dinheiro. Olha só que coisa! Olha que coisa! Pegaram ele falando isso. Então você vê a qualidade de pessoas que estão por aí pregando, dando uma de pastor, fazendo a obra por causa de dinheiro, só para tomar dinheiro das pessoas. Então esse aí não é um pastor da parte de Deus. Aí diz não contencioso, quer dizer, mais moderado. Não contencioso. Contencioso é aquele que fica brigando com todo mundo, debatendo. Igual você vê Silas Malafaia aí, né? Brigando, xingando Bolsonaro. Bolsonaro. O pastor não deve entrar nessas brigas. O pastor vai brigar por causa de política? O homem de Deus vai ficar discutindo por causa de política? Nós não devemos nem entrar nesse negócio de política, não. Deixa a coisa desse mundo aí. Deixa o povo brigar aí por causa de Lula e Bolsonaro. E nós vamos seguir a Jesus. Amém? Amém. Não vamos entrar nesse meio, não. Amém? Amém. Brigar por causa de futebol. Né? Não vamos brigar por causa de futebol. O pastor não pode envolver nesses negócios. Amém? Amém. Aí diz não avarento. Avarento é o sujeito que ama o dinheiro. Ele é avarento. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Que governe bem a sua própria casa, tendo filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Eita, mas esse aqui também tem muitos que é reprovado. Eu não quero ser reprovado nessa qualificação aqui, não. Então, eu entendo que eu tenho que governar bem a minha casa. Eu tenho que estar bem com a minha casa, com a minha família. Amém? Não posso estar lá brigando com a minha família, brigando com a mulher, brigando com os filhos, e aquele escândalo todo, não. Tem que ter paz dentro da minha casa. Se não tiver, é melhor eu dar um tempo, né? Eu dar um tempo e falar assim, ó, eu vou me afastar, depois eu volto. A hora que estiver tudo bem, eu volto a fazer a obra de Deus. Só posso fazer a obra de Deus se eu estiver bem dentro de casa. Mas, infelizmente, hoje, a gente vê na internet aí, né? Toda hora um escândalo, é um pastor brigando com a mulher levando ele na justiça. Outro dia eu estava vendo aí o pastor, o líder daquela igreja Bola de Neve, brigando com a mulher na internet. A mulher vai para a internet, fala dele, ele vai para a internet, fala da mulher. Que coisa feia. Um líder de uma grande igreja, não é verdade? Então está reprovado. Então, nós temos que observar, todo mundo que se diz pastor, nós temos que olhar para ele e procurar ver os frutos primeiro. Não vá acreditando não, viu? Tem muitas pessoas hoje que vê lá um pastor na internet falando em língua e pedindo oferta e já manda o dinheiro para o sujeito. Às vezes está mandando dinheiro para um mau elemento, um bandido. Né? Você conhece ele pessoalmente? Não, né? Se conhecesse pessoalmente, já tinha que tomar cuidado. Né? Eu estou aqui pregando, tem pouco tempo. Vocês têm que olhar para a minha vida. Vocês têm que ficar de olho em mim. Vocês estão vindo aqui, faz muito bem, vir buscar Deus. Mas vocês têm que olhar para o meu comportamento também. Amém? Observa. Se eu vou faltar com respeito com você, principalmente, aqui não, né? Está todo mundo junto, né? Mas a hora que eu fico, principalmente com mulher, né? A hora que eu fico sozinho, observa se eu vou faltar o respeito com você. Né? Porque tem homem que não pode ver mulher, né? Tem homem que não pode ver mulher, que está metendo a cara. Então vocês têm que olhar, olha isso. Quando aparecer um pastor aí, observa o comportamento dele, quando ele está a sós com você, conversando com você, o olhar dele, né? O que ele fala. Observa se o sujeito está comprando aí e não está pagando,
passando a perna nos outros, se ele é honesto, se ele é mentiroso, se ele é soberbo. Observa. Porque Malicioso, né? malicioso. Se não tiver os frutos, saia correndo. Viu? Saia fora, ore por ele, mas deixa para lá. Sim. Agora uma coisa eu digo, tem homem de Deus nesse mundo ainda, viu? E tem igreja de Deus. Não é só essa aqui que é de Deus, não. Tem muita igreja aí que não é de Deus, mas tem muita igreja que é de Deus também. É verdade. Tem muito pastor dando mau exemplo. E pastoras também, né? Não é só pastor, não. Tem pastoras também dando mau exemplo. Mas não é só pastores que é do diabo, não. Tem pastores e mulheres de Deus também nesse mundo ainda. Amém? Amém. Só que nós temos, a Bíblia está nos mandando acautelar. Jesus disse, tome cuidado, acautele. Amém? Pelos frutos os conhecereis. Então, esse ensinamento, guarde esse ensinamento que é da palavra de Deus. Para que você não venha daqui a pouco e fale, nossa, olha que coisa desagradável, né? Vigiar também. Né? Tem pessoa que vai para a igreja, aí depois acontece lá um escândalo e às vezes a pessoa está envolvida. Se a pessoa às vezes tivesse observado um pouquinho antes, a pessoa tinha notado, né? Deus tinha mostrado para que não é um lugar bom. A pessoa tinha saído fora, né? Amém? Amém. É uma